Existem algumas etapas na vida do terapeuta integrativo, principalmente daqueles que estão buscando um caminho de crescimento profissional, que obviamente não querem ficar sempre estagnados no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, até porque a gente sabe que a vida é movimento e que em alguns momentos as coisas vão balançar assim para que a gente possa evoluir e para que a gente não fique sempre no mesmo lugar. E então, para preparar você para o seu caminho de crescimento e para você não cair em algumas armadilhas da agenda lotada, que muitas vezes o terapeuta cai e eu caí, é que eu tô preparando um evento online que vai começar muito em breve. Se você não se inscreveu, já pega o link aqui, se inscreve, porque já já nós vamos liberar a primeira aula dessa semana e eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo que eu preparei, justamente porque eu vou falar sobre o vilão que impede os terapeutas e os profissionais de faturarem mais, vou falar do segredo e do mapa dos terapeutas que já estão faturando muito mais de 10 mil por mês, e inclusive vou compartilhar minha jornada de crescimento profissional. E então, se você quer saber mais detalhes sobre isso, é só pegar o link aqui e se inscrever, tá? E então, no vídeo de hoje, eu quero falar para você sobre 3 sinais de que você está caindo na armadilha da agenda lotada. E acredite, às vezes, por não conseguir ver um caminho de longo prazo, os profissionais se vislumbram com a ideia de lotar a agenda e não percebem que daqui a pouco eles estão trabalhando tanto que não tem tempo para mais nada e não conseguem pensar em outra coisa que não seja trabalho. E isso não é equilíbrio para a vida de ninguém. Então, por isso que nós estamos juntos aqui, para eu te ajudar a compreender qual vai ser o seu caminho de crescimento e como você pode fazer isso no longo prazo, pensando nas suas metas, nos seus objetivos, no que você quer, mas sem que isso comprometa a sua qualidade de vida também, porque ninguém quer ficar só trabalhando, né? A gente quer poder trabalhar, mas conciliar também o tempo que a gente tem com a família, com as pessoas que a gente ama, para cuidar da gente e fazer as coisas que a gente gosta. Então, bora lá pra gente falar desses 3 sinais e para você ver se você já tá caindo nessa armadilha da agenda lotada ou como é que você tá lidando com isso nesse momento. Bem, eu confesso que eu entrei nesse mundo das terapias e o meu primeiro grande objetivo era justamente lotar a minha agenda. E muito rapidamente eu consegui sim lotar a minha agenda de muitos compromissos, de muito trabalho, de muito atendimento. Só que aí eu não pensava em mais nada, né? E eu vejo que em algumas mentorias que eu faço é muito comum de aparecer terapeutas que estão na mesma situação. E o que é pior é que, além de estar com muitos compromissos de trabalho, né, profissionais, de estar com a agenda lotada, chega no final do mês, não conseguem nem ganhar o suficiente para poder pensar numa viagem, para poder sair ou para fazer outras coisas que gosta, porque aí o dinheiro que sobra simplesmente fica para pagar as despesas do mês, para dar uma ajuda em casa, mas não consegue se organizar para mais nada. Então é muito frustrante a gente chegar num momento na vida em que você tá trabalhando muito, se dedica muito, faz um esforço descomunal, mas não está sendo recompensado. E eu já começo dizendo que a primeira coisa que faz você não conseguir melhorar seus resultados são suas crenças, que é algo que eu vou falar mais no evento online que vai acontecer daqui uns dias e que eu comentei no início desse vídeo, tá? As crenças que você tem, a maneira como você entra no ciclo do não merecimento é o que te impede de crescer e prosperar mais como profissional. Mas não é só isso não, tá? O primeiro sinal que te mostra que você tá caindo na armadilha da agenda lotada é você justamente não pensar no longo prazo. E aí vamos pro segundo sinal, que é você se vislumbrar com a ideia, porque você quer tanto reconhecimento, você quer tanto lotar a sua agenda para achar que você está sendo reconhecido, que você realmente está fazendo algo que está engrandecendo a sua vida. E o foco ele acaba sendo muito centralizado para a gente. Embora a gente esteja ali atendendo as pessoas, ajudando as pessoas, é uma necessidade tão grande de ser visto e de ser reconhecido que muitas vezes tem a ver com a nossa história, com o desejo, né, de ser acolhido, de ser olhado, e que aí precisa trabalhar terapeuticamente, porque cada caso é um caso, né? Mas eu descobri que essa necessidade de aparecer demais, de lotar a agenda, de vender muito, de estar no meio de muita gente, de querer essa fama, né? Esse desejo de que muitas pessoas venham, de que eu conheça muita gente, é um desejo meio escondido de uma fama que a gente quer, na verdade, né? E com isso, esconde uma dor aqui dentro. Uma necessidade de um reconhecimento que não é assim que a gente vai ser reconhecido. Não precisa ser desta forma, com trabalho duro, com não ter tempo para nada, de as pessoas aplaudirem porque você está trabalhando muito, sabe? Então, no fundo, isso esconde um desejo de um reconhecimento que, na verdade, não está lá fora. Não está no excesso de trabalho, não está numa agenda lotada.
Tá em você reconhecer o potencial que você tem em cada trabalho que você desenvolve, em cada consulta que você faz. E aí, com isso, a gente vai virando uma chave dentro da gente em que a gente não precisa se matar de trabalhar para ter algum resultado. E aí começamos a trabalhar profundamente nessa crença de que eu tenho que ter excesso de esforço e de trabalho para conseguir ser compensado de alguma forma. Não precisa ser assim. Nos últimos vídeos eu venho falando muito disso e venho contando a minha história justamente porque lá atrás eu faturava muito menos que hoje e eu trabalhava muito mais. E foram algumas viradas de chaves dentro da minha cabeça, da minha mente, do meu coração. Foi esse ajuste interno de começar a reconhecer que não preciso trabalhar mais para ganhar mais. Porque o que acontece nesse caso? Eu começo a lotar tanto a minha agenda que eu penso, para eu ganhar mais, eu vou ter que fazer mais, eu vou ter que me dedicar mais, eu vou ter que achar mais horário para atender e eu já não tenho mais horário para atender. Eu vejo isso constantemente nos meus programas de mentoria acontecer. Felizmente, porque a galera tá de agenda lotada, tá trabalhando muito, tá fazendo um ótimo trabalho, mas ou tá cobrando pouco ou não tá sabendo balançar as coisas, não tá sabendo equilibrar isso. E aí precisa fazer esse ajuste. Ou melhorar o valor do atendimento, porque você já está entregando muito e aí teu valor já está muito ultrapassado, o valor já está baixo, a pessoa precisa alinhar o valor do atendimento dela, ou ela precisa mesclar com outras formas, outras fontes de renda e reduzir o tempo de atendimento para conseguir ajudar mais pessoas ao mesmo tempo e fazer um trabalho que possa compensar no final das contas, e é algo que eu venho compartilhando nos últimos vídeos e que eu vou contar mais também no evento online que eu comentei, tá? E o terceiro sinal eu já falei aqui, né, que é não ter tempo para mais nada, é achar que você só tem que viver para o trabalho. E eu já vivi isso e eu sei o que é passar por isso, né? Hoje não faço mais, hoje eu não abro mão de algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, não abro mão de alguns momentos em que eu tenho descanso, em que eu tenho lazer, para ficar só no trabalho, né? Mas eu já fui aquela pessoa muito workaholic que eu só trabalhava e não tinha tempo para nada. Meu marido não me enxergava, eu não podia fazer nada, eu estava sempre envolvida com trabalho, sempre com atendimento, sempre com curso, sempre com muita coisa, muita viagem, e eu não conseguia fazer nada a não ser me dedicar ao trabalho. O que eu acho legal, é louvável, sim, a gente se dedicar, mas depois que eu ultrapassei essa barreira e hoje eu tenho tempo para fazer o que eu gosto e para o trabalho, eu não quero voltar para aquela vida em que eu só trabalhava. Não quero voltar para aquela vida que eu ganhava pouco e que eu não conseguia ter tempo para nada. Eu quero, sim, cada vez mais prosperar mais, ter tempo para as coisas que eu gosto e saber que em alguns momentos eu vou ter muita intensidade no meu trabalho, mas em alguns momentos eu posso relaxar e eu posso curtir. Então é a gente saber como eu equilibro essa balança, como que eu organizo isso de maneira que eu não fique em desordem na minha própria vida, né? Por isso que ter compreensão desses 3 sinais já vão te ajudar para que você faça um alinhamento na sua própria vida, né? E principalmente, pense nas suas metas e no jogo de longo prazo, não só de curto prazo. Embora a gente tenha que estar 100% presente no momento atual, embora a gente saiba o quanto é importante a gente estar no aqui e no agora, tão importante quanto é a gente saber para onde a gente está indo. Então você ter metas de longo prazo também te ajudam para que você se alinhe e encontre nessa caminhada formas e formatos de você fazer o seu trabalho de maneira que você atinja os seus objetivos. Porque na vida nós podemos tomar 2 tipos de decisão. Uma decisão que te leva para o movimento do mais ou uma decisão que te leva para o movimento do menos. Uma decisão que te leva em direção à vida, uma decisão que te leva em direção à morte. A morte no sentido de você não conseguir crescer. O próprio Bob Proctor, ele falava que tudo aquilo que não está crescendo, inevitavelmente está morrendo. Isso quer dizer que nós, enquanto seres humanos, enquanto estivermos vivos, nós sempre teremos o desejo de crescer. É um desejo inerente da nossa alma. Por mais que você se esforce constantemente para ter uma vida estável, estabilidade não existe. Segurança nas coisas externas não existe. Não é o emprego que vai te dar segurança, não é a agenda lotada que vai te dar segurança, não é o dinheiro que você ganha que vai te dar segurança, não é um plano de saúde, não são essas coisas que vão te manter seguro e confiante na sua jornada. Isso são só consequências de algo muito mais profundo, que é a sua autoconfiança. Você tem que confiar tanto no seu taco, no seu trabalho, na sua dedicação e no seu comprometimento, que independente das crises que estão acontecendo lá fora, independente de você ter um emprego ou não, independente de você ser isso ou aquilo, você sempre terá resultado, porque
o seu jogo é de longo prazo, a sua visão é de crescimento e você tem uma mentalidade voltada para o crescimento, o olhar para a vida. Na minha história familiar, eu tenho muitas histórias de mortes precoces, muita história de mortes de muita dor, de muita perda. E isso faz com que muitas vezes eu me identifique e leve isso para dentro do meu trabalho. E eu preciso ficar muito atenta para, nesses movimentos, eu não ir para o movimento do menos. Ir para o movimento do mais, gente, é difícil, não é fácil, porque é mais de tudo. E meio que faz a gente se sentir culpado por querer ter um sucesso maior, por querer ser mais. E, infelizmente, nós temos uma cultura no Brasil em que a pessoa que prospera e dá certo na vida é uma praga. É uma desgraça. Em outros países, as pessoas que prosperam, que têm grande sucesso, que compram carrões, que esbanjam e mostram a sua riqueza, a sua prosperidade, são inspiradoras. Aqui no Brasil, se a gente tem sucesso, se a gente ganha mais, se a gente cresce profissionalmente, as pessoas começam a se desvincular da gente, começam a dizer que a gente está roubando, começam a dizer que a gente está fazendo mal. É uma mentalidade absurda que a gente tem aqui no Brasil que eu não consigo entender por que as pessoas pensam assim. Ao invés de você servir de inspiração, as pessoas acham que você é uma desgraça. O que você está fazendo? No mínimo está roubando, no mínimo está fazendo uma coisa errada, está sonegando imposto, porque infelizmente existem casos assim aqui. Só que as pessoas pegam 1 ou 2 casos que acontecem a cada 10, 20 anos e elas acham que todo mundo é assim. É uma tristeza isso, é uma dor isso. Então a gente acaba se anulando do nosso crescimento para não deixar de pertencer à nossa sociedade, porque ninguém gosta de ser excluído. Aí vem a lei do pertencimento, que agora não é só sobre o sistema familiar, mas é sobre uma questão social mesmo e cultural. Para a gente não ser excluído dos nossos meios, para as pessoas não olharem a gente com um olhar torto, a gente prefere muitas vezes não prosperar e não crescer. E aí a gente se anula e acha formas de a gente se envolver tanto no trabalho justamente para mostrar para os outros, ei, olha aqui, eu tô trabalhando, tá? Tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo bastante coisa. Mas tá vendo, eu não tenho tanto sucesso assim, então tá bom. Aí eu me enquadro na sociedade. Cara, isso é uma tristeza falar isso, mas é a realidade. Infelizmente é assim. E é por isso que muita gente acaba não crescendo e não prosperando profissionalmente. Porque acabam ficando com receio de fazer um trabalho maior, de crescer, de evoluir profissionalmente e de ter riqueza e prosperidade e com isso acabar sendo excluído. Com isso acabar não pertencendo a essa sociedade que a gente tem aqui, né? É mais bonito roubar, é mais bonito fazer coisas erradas, é mais bonito ficar quietinho no seu canto do que você transparecer o seu sucesso por aí, né? Infelizmente, existe uma mentalidade de muitas pessoas que pensam assim no nosso país. É duro dizer isso, mas é a realidade, né? E estamos aqui para tentar reverter isso, porque quanto mais pessoas começarem a pensar diferente, sair fora da caixa e trabalhar essas questões internas, né? Melhor vai ser para todo mundo, porque todo mundo vai evoluir e crescer junto também, e aí daqui a pouco essas pessoas começam a mudar a mentalidade delas também. Não estamos aqui para salvar o mundo, mas estamos aqui para salvar o nosso próprio mundo. Então, se a gente começar a fazer a nossa parte, inevitavelmente a gente vai começar a ser um exemplo positivo para outras pessoas, elas gostando ou não, daqui a pouco elas mesmas vão estar aonde a gente está e a gente vai evoluindo e vai crescendo juntos nesse processo, tá bom? Lembrando que logo, logo vai começar o nosso evento online, pega aqui o link, vem comigo nessa oportunidade para a gente aprofundar mais esses estudos e para você saber como você também não precisa lotar a sua agenda para ter mais sucesso, mais prosperidade e ser um profissional que você deseja ser, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau!